Boa noite, pessoal. Vídeo novo para o canal, né? Gostaria aqui de abordar o tema de por que trabalhar sob pressão. Pode parecer uma pergunta bem simples e lógica, né? Mas não é novidade para ninguém que a gente vive numa sociedade que incentiva a questão da produtividade máxima, né? E perdão que estão fazendo obra aqui, o vizinho. Mas vamos dar uma focada aqui no vídeo, né? Então eu vou dar continuidade aqui. E a gente vive numa sociedade que incentiva tanto essa questão da produção sem tempo para, sabe? Para parar para pensar, para parar para descansar. E muitas das vezes quando você quer descansar, você quer ter um tempo para você, a gente acaba sofrendo certos tipos de rótulos, como se não, essa pessoa não é preguiçosa e tudo mais. Mas uma importante observação é analisar que as estações do ano, isto é, né, o verão, quer dizer primavera, verão, outono, inverno, eles operam de maneira cíclica. E utilizando a analogia com nós seres humanos, também operamos de maneira cíclica. O que isso quer dizer? Bom, temos o nosso momento, né, de dormir, período noturno, temos nosso momento de vigília, né, isto é, onde estamos acordados, e usando essa analogia das estações do ano, com a questão de nós como seres humanos, que a questão há tempo para descansar, há tempo para trabalhar, para dormir, eu também paro para pensar no seguinte: só trabalhar da maneira que é incentivado pela nossa sociedade, trabalhe enquanto eles durmam, trabalhe enquanto eles se divertem, né? Essa máxima aí que soa clichê, isso acaba reforçando padrões tóxicos de onde que, por exemplo, se o seu corpo pede um descanso maior, como é que você vai desrespeitar toda a questão da fisiologia do seu corpo, né? Tô cansado, tô estafado, tô com burnout. E quer dizer, se o seu corpo tem toda uma fisiologia, se o seu corpo quer descansar, se o seu corpo não aguenta mais naquele ritmo de trabalho intenso, na maioria das vezes 6 por 1, né? E você continua não respeitando, mas sim a todo momento, seguindo essa certa rotina, mesmo que o seu corpo pedindo para parar, né? A novidade para ninguém que a estafa virar, que o burnout virar. E por isso que a gente vê aí, né? Enfim, diversos noticiários falando que o Brasil é um dos países mais deprê, pontinho, 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 unidos do mundo, né? E um dos países que mais sofre com a questão da pontinho, pontinho, si, pontinho, pontinho, idade. Então, nada mais é do que consequências da falta de descanso, da falta de ócio. O ócio é tão importante quanto o trabalho. Todo o processo criativo acontece quando estamos dentro de um contexto de ócio, né? Pelo menos a maioria deles, com a mente descansada. E uma coisa muito interessante que os artistas da época, os grandes pintores, os grandes inventores, eles prezavam muito pela questão do ócio, né? Porque as grandes ideias vêm quando eles diziam que as grandes ideias, né, obviamente não com essas palavras, com as palavras deles, que as grandes ideias elas apareciam em momentos em onde que a nossa mente não estava saturada, mas sim descansada, e sim num estado de conforto, né? E consequentemente, quando a gente para analisar principalmente a nossa sociedade,
onde que a maioria dos cidadãos não tem nem tempo para parar para pensar, um tempo para refletir sobre a vida, o ócio. A gente para analisar e ver que, creio eu, que talvez tenha algum plano por trás disso tudo para fazer com que a maioria dos cidadãos não reflitam, não parem para pensar, não parem para refletir, para criar novas ideias, para mudar de vida, para sair desse engano posto pela Matrix. Então, poxa, é loucura, cara. Eu posso citar até exemplo da minha vida mesmo. Hoje eu me encontro numa situação que eu sinto que, por conta de diversas experiências que eu tive, em questão de trabalho, em questão também do dia a dia, da vida, né? Que a gente não pode mentir, a gente tem que ser realista. A vida, ela é complicada, mas não quer dizer que a gente não vai se fazer a nossa parte, né? Para procurar um futuro melhor, uma vida melhor como um todo, né? E precisamos fazer nossa parte, mas também precisamos entender que todos nós temos o nosso ritmo próprio, que muitas das vezes aquele ritmo de trabalho ali que fulano possui, consegue bancar, né? A gente talvez não nasceu para aquele ritmo ali, a gente não vai conseguir bancar aquele ritmo de trabalho e tá tudo bem. Isso não faz da gente menos ou mais do que o próximo. Não quer dizer que somos competentes. Falar a verdade, essa questão da competência também tem muito a ver com perfil, né? O que às vezes é o que você faz de uma maneira natural, a outra pessoa ela vai ter dificuldade para fazer, ou vice-versa, né? O que a outra pessoa faz de uma maneira natural, como que quase que instintivo, a gente acaba tendo uma certa dificuldade. E é isso, né? É uma questão que apenas uma reflexão. E ainda tem pessoas que são contra a questão dessa nova lei aí, do fim da escala 6x1. Eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa ser contra algo que faz com que o cidadão não tenha tempo para ficar com a sua família, para que talvez, pelo menos com 2 folgas, que ainda acho pouco, né? Mas fazer o que é a vida. Mas pelo menos a pessoa fazer um curso, que seja um curso de idiomas, que seja um curso técnico, tirar um dia dessa folga para descansar e outro dia fazer tipo como se fosse pegar 2 turnos de um determinado curso, amanhã, tarde, noite, 3 turnos, né? Dá para fazer para ter uma perspectiva melhor no futuro. E é isso, né, pessoal? Eu penso muito a respeito de que é importante a gente procurar o equilíbrio na nossa vida. De que adianta também a gente estar dentro de um contexto que trabalha bastante, que ganha bem também, até bem remunerado, e só que acaba que a pessoa não tem tempo para usufruir daquele dinheiro, não tem tempo para usufruir da sua vida como um todo, do seu descanso, de explorar novas experiências, porque está sempre vivendo só para a questão do trabalho. Então, pessoal, eu acho que a gente, no final de tudo, né, a gente precisa procurar saber que tipo de trabalho tem mais a ver com o nosso perfil e, a partir disso, buscar um equilíbrio entre a vida trabalho, né, que é a nossa obrigação, fazendo uma coisa que a gente ama. Muitas das vezes, né, obviamente a oportunidade para a maioria das pessoas não vai se apresentar de cara assim, nem todo mundo tem esse privilégio de trabalhar com o que ama, mas há meios, né, da gente estudar, batalhar, procurar fazer uma coisa que mais tem a ver com você, né, e que você trabalhe menos, se sacrifique menos, né, e tenha uma vida mais equilibrada.
que ganhe bem, né? Então é isso, pessoal, a reflexão que eu queria trazer para hoje, porque parece que a escra, pontinho, 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 vidão não acabou. Simplesmente ela só mudou de nome e algumas coisas, né, obviamente, não, graças, enfim, né, graças a Deus, coisas do passado, a chibata não canta hoje em dia, né? Mas em questão de tivemos um salto de qualidade de vida, né, para o trabalhador, mas muito pouco no passar dos anos, né? Desde a época que a carteira de trabalho ela foi instituída como norma aqui no Brasil, né? Salário mínimo. Enfim, obrigado aí por assistir ao vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar e caso esse vídeo ressoou com vocês, meus amigos. Até a próxima e tamo junto.